Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo. Atuo como psicanalista, terapeuta, estudioso aqui na comunidade. Hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o processo com a ressonância junto com a ayahuasca. Então será mais um depoimento. Bom, só para resumir, basicamente, eu faço ressonância já deve ter uns 7 anos. Estou na 15ª onda. Eu pedi a consciência de Deus, consciência do amor, nunca alterei meu pedido desde então. Então são coisas básicas. Eu demorei, assim, eu tô com poucas ressonâncias para tanto tempo, porque algumas vezes eu paguei, outras vezes eu fui pela forma carente, né? Algumas vezes eu parava, então era uma flutuação, né? Bom, eu tive algumas catarses, principalmente dentro das consagrações com a ayahuasca, e a ressonância potencializa tudo isso. Eu vou trazer para vocês com o intuito de trazer reflexão para você parar, pensar sobre aspectos da sua própria vida, passar esse conhecimento para frente. Eu atendo como psicanalista e eu escuto muitas histórias, e muitas vezes eu começo a traçar padrões. Então eu entendo comigo, né? A natureza não é preguiçosa. Então as pessoas que eu converso, elas têm alguma coisa para me ensinar, assim como eu tenho para ensinar para elas. Então eu começo a perceber que em todas as situações existem aspectos em comum, e são esses aspectos que eu junto num assunto e trago aqui num vídeo. Por esses dias me veio muito a questão do ego, né? Para quem inicia o processo na espiritualidade, dependendo da linha de raciocínio que você segue, você esbarra com pessoas defendendo a morte do ego, né? E refletindo, o que é um aspecto imprescindível é você refletir. Considerei os estudos com Hélio Couto, com os mentores espirituais. Então nós vemos, uma vez que algo é emanado, nunca mais ele é excluído, né? Então o conhecimento adicionado não pode ser tirado da pessoa que recebeu aquele conhecimento. Algo que nasce nunca mais morre. O que que acontece? É uma transformação, manipulação da energia que seja. Então, na questão física, você tem a matéria que se organiza, forma um corpo. Esse corpo recebe um espírito que anima esse corpo, e o corpo tem experiências aqui. Depois que há esse divórcio, né, que o espírito sai do corpo, o corpo então é decomposto pelo planeta e ele é rearranjado de acordo com a necessidade do momento. Então entendemos isso, né? Que morte e vida é uma perspectiva linear, temporal, para o nosso corpo e tentar entender o que está acontecendo, né? Porque se formos falar de eternidade, de vibração, a coisa, né, vai longe assim e a gente se perde no raciocínio. Então essa questão de reflexão, se uma vez emanado nunca mais é desemanado, por assim dizer, o que que eu entendo? Que o ego, ele é uma projeção do espírito que habita nesse corpo, certo? Então ele é uma cópia fiel de mim mesmo, organizando tudo aquilo que eu estou vivendo. Tanto que eu via muito o ego assim em meditações. Ele é aquele cara que você entrega um conhecimento para ele, ele vai organizando em bibliotecas, né? Quando você precisa de uma reação, ele vai, confere o repertório, tira o conhecimento, entrega, e então aquilo é realizado. É isso que me faz entender que, por exemplo, tudo que nós fazemos, em algum momento aprendemos com alguém. O que aconteceu além disso é que nós passamos a acreditar naquilo como verdade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito cuidadosa com as pessoas. Quer dizer, em algum momento alguém te ensinou a ser cuidadoso. E você acreditou que deveria ser daquela forma. Então é isso que valida um comportamento atual. Nós entendemos que quanto mais forte é o comportamento, mais forte é a crença. O que significa, por exemplo,
Se você se compromete com os outros em uma forma leve, tranquila, fraterna, você começa a temperar com virtudes, por assim dizer. Então, você expressa uma qualidade. Não há prisão, manipulação, mentira, ira, nada disso, nem tentativa de domínio. Então, você percebe que você está comprometido com uma crença que você entende que é verdadeira, porque ela te faz se sentir bem. Diferente de quando nós colocamos defeitos, né? Então, eu tenho medo de perder a pessoa, então eu acabo manipulando de alguma forma para ela não sair de perto de mim, seja fazendo um drama, seja falando alguma coisa que vai deixar ela se sentir culpada. Então, é sempre uma maneira de tentar me prender às coisas. Então, veja que isso é característico de uma emoção mais pesada. E essa emoção mais pesada normalmente configura um trauma. Então, quanto mais intenso é um comportamento, nós temos que entender, é uma crença forte, mas ela é forte baseada em quê? Em virtudes, em defeitos, qual é a emoção que foi depositada ali. Então, desenvolver esse autoconhecimento te dá propriedade sobre aquilo que você está fazendo. Porque quando falamos de uma compulsão, de um vício, de um comportamento mais pesado, né, que denigre o próprio ser, é uma autoafronta. Então a pessoa parte do pressuposto inconsciente de que ela não é digna da vida. Então você vai cavucando o defeito até que você encontra essa crença. Ela se sente indigna, se sente impura, se sente suja. E para alterar essa perspectiva, dá-lhe catarse, dá-lhe limpeza, né? Então ter essa noção do ego é importante para nos fazer selecionar as coisas. Eu estou dizendo isso porque a chegada da inteligência artificial, rede social, excesso de telefone. Eu também faço aplicação de mesa radiônica e ultimamente vem vindo muito tecnologia intrusa, que é excesso de telefone, de tecnologia. Eu falo, pessoal, dá uma maneirada. Eu tiro até por mim, né? Eu tinha algumas redes sociais, fui apagando. Não estou pedindo que você apague também, foi o meu caso, eu vi que não dava mais. Mas pelo menos, assim, senta na frente da rede social e se pergunta quem domina quem. Eu consigo entrar quando eu quero? Eu acordo, já pego o celular na mão. Quer dizer, o celular tá ganhando um protagonismo na minha vida muito grande. Ele tá tirando a minha lucidez para poder viver a minha vida. Foi uma perspectiva que o mentor trouxe, né? Que uma vez eu estava me queixando que o dia não tinha horas o suficiente. E ele respondeu, né? Não é que o dia tem menos horas, é você que está menos atento às suas horas. Então aí eu vi que eu estava distraído do meu presente, então me dava a percepção de que eu não aproveitava meu dia. Então aí eu fui polindo, né, fui cortando esses hábitos nocivos, vícios, e aí foi havendo mais tempo de qualidade. Eu entro num segundo item, que é a questão da paciência. A gente fala de paciência, todo mundo já fica impaciente. Mas que diacho, todo mundo tá falando de paciência. Mas que, né? E aí você começa a entender a sincronicidade. A primeira vez que eu experimentei uma sincronicidade, que nem fala, é o meu relato pessoal, né, gente? Cada um tem sua experiência. Mas nós estávamos numa consagração de ayahuasca e eu nunca me esqueço daquela cena. Eu inspirei fundo e eu senti que o vento seguia junto com a minha respiração. E naquele momento eu lembro que meu ego, né, ficou, tá vendo? Você controla o vento. Mas aí depois me veio uma intuição. E se for um todo? Às vezes não fui eu que controlei o ar, nem o ar que me controlou, mas foi um movimento conjunto. Então eu falei, nossa, que engraçado. Tanto que diversas vezes, quando eu tô indo para um. Assim, vocês podem pensar, ah, o Eduardo tá ficando louco, mas. De louco e. Como é que é? De tolo e. Todo mundo tem um pouco, esqueci como é que é a frase. Mas, por exemplo, se eu tô indo para um lugar e eu vejo que alguma coisa me tira do caminho que eu tô fazendo, um sinal vermelho, alguém que para e conversa comigo, alguma coisa que acontece, eu interpreto esses sinais, mas eu não fico paranoico ali, pensando, meu Deus, é uma conspiração. Eu falo, não, gente. E eu vejo que dá certo. Às vezes você quer ir na casa de um fulano na hora que você quer ir. Aí você chega lá, não tem assunto, não tem muito o que fazer, fica os dois olhando pro teto, aí, vai embora. Aí você vê que foi um passeio que não teve proveito. Por quê? Alguém forçou a barra. Então foi uma coisa que eu também aprendi. Quando flui, a natureza financiou. Mas quando é nos tranco e barranco, que alguém forçou a barra de alguma forma. E aí a gente vai olhando esse comportamento, vai vendo a nossa ansiedade e vai trabalhando em cima dela.
Para você, a título de exemplo, tem bancos digitais que você paga a fatura e na hora libera limite, e você já vai, já usa, então é tudo muito rápido, não precisa. Eu comecei a optar pelos bancos mais lentos. Por quê? Porque eu tenho que devolver para mim mesmo a percepção de demora. Porque, veja, os nossos pais, os nossos avós, eles esperam mais. Eles não ficam igual a minha geração para frente, né? Que tem que ser agora, tem que ser logo, é tudo ou nada. Falar mais o quê, né? Quando você tem esse pensamento, você coloca a carroça na frente dos bois e as coisas desandam. Então é uma sede, às vezes a pessoa paga caro por um negócio e não precisava. Então eu comecei a devolver essa paciência. É difícil, vou dizer que não, mas tá funcionando, graças a Deus. Isso também me fez lembrar uma situação, né, falando dessa questão de lento, das gerações que vão chegando, que como que é difícil, né, você se comunicar com as pessoas conseguirem entender o que você está dizendo. Então é sempre uma frustração. Eu digo para vocês, vocês vão ver todo mundo dizendo que isso aqui é um prato. Você precisa ter uma percepção para saber a diferença de uma coisa e da outra. É sabendo disso que aqui no canal nós falamos muito sobre o discernimento. É você distinguir o que, que você está sentindo. É amor? É paixão? É humildade? É humilhação? É fraternidade? É competitividade? Você precisa ter consciência para conseguir controlar teu impulso, porque se você não sabe o que você está sentindo, você é prisioneiro das suas emoções, então isso não pode acontecer, né? E, bom, para não me alongar demais, uma outra coisa também que eu vejo que vem acontecendo muito é as pessoas que eu atendo falar de, eu tive um sonho com um ex, uma pessoa do meu passado, um crush. Eu também tive, né, esses sonhos algumas vezes. E assim, a área da psicanálise, ela parte do pressuposto de que tudo que você sonha tem uma simbologia muito íntima, então você tem que parar e pensar, o que que isso significa para mim, né? Eu concordo um pouco com esse viés, até porque dentro da ayahuasca, dentro da espiritualidade, nós também vemos que é desse jeito que funciona. É a questão da projeção. Vou tentar explicar isso para vocês. É um mecanismo complexo, não vou conseguir explicar ele todo aqui, mas vai dar para dar uma resumida bacana. Quando eu me apaixono por uma pessoa, costuma ser uma coisa muito rápida, né? Eu bati o olho e senti aquele tchan, né? O que que faz eu sentir isso? Não é apenas físico, é também uma coisa emocional, uma coisa espiritual, é uma conexão que eu tô sentindo com aquela pessoa. Pela humanidade não dar muita atenção àquilo que não é físico, eles não acreditam muito nessa questão de amor à primeira vista, nessa questão de química, logo de cara. É uma coisa que eu também não acreditava, mas aí você começa a entender que existe o elo emocional, que todos somos um, que viemos todos do mesmo lugar, então você começa a ver que tem sentido. Mas quando você vê alguém e você sente aquele tchan, quer dizer, uma parte sua elegeu aquela pessoa. Então aquela pessoa tem coisas nela ali que você prefere. Tem preferência, porque se não tivesse preferência, você se apaixonaria por qualquer pessoa. Se isso não acontece, é porque existe um filtro pré-determinado. Então, se aquela pessoa é bonita, ela é bem-sucedida, ela tem status, ela tem popularidade, por um momento, tira essa questão de homem e de mulher. Vamos tirar isso daí, vamos transcender isso daí. O que que você vê na pessoa é aquilo que te falta, né? Então você projeta na pessoa algo que você ainda não aceita em si mesmo. Porque aí entra aquela questão interessante. Se eu vejo no outro, eu reconheço no outro. Reconheço quer dizer que eu já conhecia. Eu só não tinha consciência. Então, quando você se lembra de uma ex-pessoa que você tinha ali um relacionamento, vou dizer para vocês que quase 100% dos casos é o teu eu cobrando você, porque você pode ter começado a se desenvolver de alguma forma e você parou no meio do caminho, né? Começou a se comprometer com a espiritualidade ou com o que você preferir chamar, com a vida, com Deus, com a sua família, com as pessoas, você queria ser uma pessoa melhor e de repente você parou no caminho. Esse sonho está te lembrando, olha, você tem que alcançar uma meta que você se impôs. De todo modo, o que eu interpreto disso é você precisa aceitar o que essa pessoa te representa.
Porque em algum momento da sua vida, alguma coisa aconteceu que te quebrou. Um trauma. Você passou por uma coisa, um bullying na escola, alguém que te humilhou, alguém que falou alguma coisa. Então, uma parte sua se descolou de você. Essa parte desce, né? A gente fala figurativamente que ela desce. E quanto mais ela desce, mais o trauma vai sendo enterrado. E quando ela para de descer, então ela floresce em forma de um comportamento viciante, né? Uma compulsão, um impulso, um vício, que tem diferença ali. Mas ainda assim são hábitos de se prejudicar, porque aquela qualidade foi renegada por um trauma vivido. Exemplo assim, você se declarou na escola, a pessoa te humilhou. Você expressou uma qualidade, você foi franco, foi verdadeiro, expôs seus sentimentos. Houve uma humilhação. Essa qualidade foi corrompida por um trauma. Então ela passa a se transformar num defeito. Você se transforma numa pessoa orgulhosa. Você conhece uma pessoa que tem uma docilidade, uma sociabilidade, e você se cativa por aquilo. Mesmo que não seja necessariamente para ter relações, nada, mas, pô, que pessoa legal, né? Então quer dizer, por que que eu gostei tanto dela? O que que ela tá representando para mim? Então isso daí que a gente tem que sempre estar observando também. O que que aquela pessoa te representa? Eu tô dando esse toque porque muitas vezes as pessoas acham que sonhar com o ex é porque você tem que voltar, você tem que mandar mensagem. E não é bem assim. Veja que o nosso inconsciente, nosso subconsciente, ele não consegue se expressar com palavras como eu estou fazendo aqui com você. Ele usa símbolos. Então você vê cores, lembra de cheiros, cheiros que só você está sentindo, músicas que te vêm na cabeça, coisas que estão acontecendo, insights, memórias. Então é teu subconsciente falando contigo, ó, presta atenção nisso. Você esqueceu disso daqui, olha para aquilo ali. E o que que a gente faz? Ah, que bonitinha a memória, lembrei daquele tempo que acontecia aquilo. Quer dizer, nem parei para pensar por que que isso me veio na cabeça. Eu me distraio com o que eu tô vendo. Ai, que aquele tempo era tão bom. Deixo passar uma oportunidade de aprendizado, fico ali revivendo aquela memória. Foi esse o trabalho. Então isso daí também é uma coisa que eu vejo muito em consagração com a ayahuasca. A pessoa vê uma memória, uma lembrança, e ela viaja na maionese naquela lembrança, se esquece do trabalho, fala: meu filho, acorda, volta aqui, o que que tá acontecendo? Presença, presença, onde você tá? O que que você tá fazendo? Vamos acordar, né? Então, isso daqui tudo é para trazer para vocês a importância de estar lúcido. Não deixa nada distrair. Claro que é difícil, né? Também não vou falar, meu Deus, você tem que estar toda hora se vigiando, porque também pode exaurir suas forças, né? Se você não tem esse hábito. Mas o exercício de meditação basicamente é isso. É você estar sempre olhando, observando, vendo se essa ideia é sua ou se alguém colocou na sua cabeça. Porque às vezes você fala, ah, vou pedir um lanche. Você se esqueceu que há 10 minutos atrás você viu um anúncio numa rede social e você nem liga uma coisa com a outra. Fala, "Ah, nada a ver, essa vontade é minha, eu que quis." Então nós temos que encontrar a origem. Em que momento que eu pensei naquilo? Se eu encontro a origem, tá bom, eu sei que fui eu que pensei aquilo. Às vezes eu gosto mesmo de lanche, eu quero um lanche, mas eu tenho que estar sempre observando o que está entrando na minha cabeça. E isso é importante para a gente não ficar culpando o ego, de falar, ah, o ego é o problema, o ego tá contra mim. Ele tá reagindo de acordo com aquilo que você deu para ele, né? Então a premissa básica é: somos responsáveis. Bom, eu não ia me prolongar, prolonguei, me desculpem, agradeço a todos que assistiram até aqui, agradeço pelo tempo de vocês. Se precisarem de alguma coisa, eu tô aqui à disposição. Muita gratidão. Essas foram as catarses que eu tive, mais assim, profundamente. Eu falar, pô, você falou que ia falar de ressonância, de catarse, não falou. Eu vou até mudar o título desse vídeo, eu não vou falar que foi catarse, não, porque senão eu vou fazer caça-clique, né? Eu não gosto disso. Então eu vou trazer essas questões. De novo, gratidão e até a próxima.